Olá, queridos amigos, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Eu, Sérgio, realizarei a prece inicial e final. A Vânia e o Carlos Roberto irão fazer a leitura. Então, vamos elevar nosso coração e nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre Maior, para que Ele nos ilumine e que faça que nosso entendimento seja pleno, para que esse Evangelho, essa leitura, seja objeto de reflexão de todos nós. E assim, com a espiritualidade superior a nos amparar, realizaremos agora a leitura de algumas questões do capítulo 8. Que assim seja. Olá, vamos continuando agora com a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 8, Emancipação da Alma, no item O Sono e os Sonhos. A pergunta é de número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganas-te. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? E que é o sonho? O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria, em sua morte, tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isto deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia, a massa dos homens, que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres, que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí.
Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera a simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem ao despertar, ligados pelo coração, aqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo do seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre vossa vida. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos, e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vossa volta, a qual se junta à do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicaríeis esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis, dentro em pouco, se desenrolar outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos à vossa fé. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos, assim como a lembrança que traz a memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores. A estranheza de imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido nem ligação. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que vos pareceu em sonho. Tal seria uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso ou parte das frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Olá, meus irmãos, meus amigos. Dando continuidade do Livro dos Espíritos na questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros,
Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Na questão 404, que pensar da significação atribuída aos sonhos? Resposta: os sonhos não são verdadeiros porque entendem certos adivinhos. Como entendem? Porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão de que se passa neste momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Por que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se com o vosso? Quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília? Na questão 405, vê-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Resposta: eles podem cumprir-se para o espírito, senão para o corpo, isto é, o espírito vê a coisa que deseja, porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar, ao que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso, verdadeiramente pode-se chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Na questão 406, quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Resposta: atos em que não pensam de maneira alguma. Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo, e nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente atribuís às pessoas que conheceis. E segundo o vosso desejo, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Na questão 407, o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. É assim que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Então a gente pode observar que nem sempre aquilo que a gente sonha, como fala aqui no Livro dos Espíritos, é realmente aquilo que tem que ser, né? A imagem vem, muitas vezes recebemos através do sonho algumas imagens verdadeiras, algum sentido para nos alertar, passar um pensamento para um parente, uma pessoa próxima, mas nem sempre é realmente aquilo que é o que a nossa imagem se apresenta naquele momento. Bem, meus amigos, e aqui para encerrar, vou fazer a prece final, esperando realmente que a leitura do Livro dos Espíritos, nesse capítulo 8, tenha sido
de grande valia para vocês na reflexão, no aprendizado, tá ok? Então vamos elevar nossos pensamentos novamente em Jesus, o nosso Mestre querido, essa luz maravilhosa que nos mostra o caminho a seguir, esse Evangelho que é o nosso guia devolutivo da espiritualidade. Que Ele nos ampare sempre, em todos os momentos que nos voltamos a Ele, e a espiritualidade maior, os nossos mentores queridos, que nos amparam, nos intuem em todos os momentos da leitura, do aprendizado, e que esse seja fruto de muito trabalho pela frente nessa seara cristã, que todos nós estamos envolvidos. Que assim seja. Obrigado e até a próxima.